pior desenvolvimento, né? E ficou entre o SVM e o Naive Bird. Então, assim, eles foram os classificadores que não tiveram uma boa performance no nosso trabalho. E a gente fez orquestradamente, todos os nossos integrantes aí, nosso grupo estava em 4, então cada um fez um modelo, né? Acabou fazendo um modelo paralelamente, tá? E assim a gente chegou para começar a comparar os modelos, né? Então, assim, esses aqui para nós foram os piores modelos, né? O SVM aí, ele atingindo uma acurácia aí de 65%, foi que a gente achou um pouco abaixo do esperado, entendeu? E mais para frente eu vou mostrar para vocês o que tiveram o melhor desempenho. Pode passar. Bom, aqui tá, né? O KNN, a gente ficou em decisão entre o KNN e a árvore de decisão, né? Em qual a gente poderia estar aplicando no nosso modelo de negócio. Então, a gente fez aí uma comparação entre o KNN, né, e a árvore de decisão, e assim, eles ficaram muito próximo um do outro, né, sobre o resultado. Então, a gente ficou um pouco com dúvida em qual classificador a gente estaria decidindo para poder dar continuidade, né, no nosso objetivo de negócio aí, né, que é atingir aí a nossa tag, aí, o nosso alvo. Pode passar. É baseado, né, nos 4 modelos lá analisados, a gente fez aqui uma conclusão, né, onde a gente analisou esses 4 modelos e, novamente, né, a árvore de decisão aí, ela teve praticamente uma boa performance, né? Ela atingiu uma acurácia aí de 82% aí, né, e teve alguns parâmetros aí que foi bem fundamental para a gente estar decidindo aplicar ele aí na nossa análise, tá? E assim, e só para concluir aqui essa parte dos dados aí, o que foi orquestrado aí no trabalho, né? Cada um que desenvolveu um classificador, e a gente estava na dúvida, novamente, tivemos mais uma dúvida sobre qual classificador a gente estaria usando, para a gente não ficar no contrapé e não estar fazendo uma análise que a gente possa futuramente tá tendo uma dificuldade de ter um erro grande, né? E então a gente decidiu fazer uma nova análise dos classificadores. Pode passar. Bom, aqui a gente decidiu fazer uma interpretação novamente dos classificadores, né? Mais uma vez, para saber realmente, de fato, que eles atingiram aí o nível praticamente correlato aí o nosso objetivo, tá? E a gente usou aqui um classificador, né? A gente aplicou um método aqui de trazer aqui alguns parâmetros principais aqui para esse classificador, certo? Então, ele trouxe aqui uns parâmetros bem legal que deu para poder fazer uma análise mais contundente aí do, da máquina preditiva aí, né? Trazendo alguns parâmetros aí como máxima profundidade, que é bem interessante para nossa análise, tá? E também a gente acabou decidindo para concluir aí com a árvore de decisão, para seguir o trabalho, né? E a gente decidiu usar esse modelo como um modelo final, para fazer a avaliação aí dos dados, né? E aqui também a gente mostrou praticamente treinamos 3 modelos da árvore de decisão, né? Onde a média aí ficou aí na casa de 83% da acurácia, né? Teve um bom recal, e o F1 também teve um bom desenvolvimento, e então a gente partiu com esse modelo mesmo, tá? Pode passar. Bom, aí a gente trouxe aqui a curva de Hockey, né, onde a gente pegou o modelo final já decidido e a gente comparou com o modelo que teve um pior desempenho, né? Ontem eu estava assistindo, né, a apresentação e o professor Rony acabou questionando como é que você acabou decidindo sobre o classificador final que vocês querem realmente seguir, né? Então, assim, fiz uma comparação entre o bom desenvolvimento e o que não desenvolveu bem também, né? Pela curva de Hawking, e assim, ele viu que a árvore de decisão, ela teve um bom desempenho aí dos dados, né? O classificador aí, ele trabalhou muito bem no treino, né? Aqui para você ver, quanto mais ele encosta ali, né, num lá em cima, os dados, mais a performance é melhor de desempenho aí do nosso classificador. Então, foi mais uma tese que a gente usou para estar trazendo a árvore de decisão como um classificador final. Pode passar.
Bom, e aqui também, né, a gente está trazendo a nossas features aí mais importantes, né? Elas são as variáveis que se comportam melhor, né, na nossa análise, tá? E o classificador aí teve um bom desenvolvimento com essas variáveis aí. Então, ela serviu bastante para a gente estar podendo seguir os dados aí que foi dado. E do lado também a gente chegou uma matriz a matriz de confusão, onde também ela desempenhou um bom resultado também em cima do nosso classificador, né? Analisando aí nosso alvo, né, pretendido, e saber se teve adaptação ou não do nosso plano aí de negócio. Pode passar. E por último aqui, para finalizar sobre essa análise, para ser bem breve também, acho que nosso tempo é um pouco curto, a gente acabou resumindo também um pouco o nosso trabalho. A gente está trazendo também a curva de recall, né? É uma precisão aí também muito boa que o nosso algoritmo ele atingiu também, né? O nosso classificador, trazendo uma margem aí de 95% aí de precisão, né? De acerto aí da nossa previsão que foi aí dada, né? E do lado a gente também teve a ousadia de trazer a curva de aprendizado, né? Onde a gente vê aí que a gente validou os dados, né? E também comparou com os dados de treino que foi inserido posteriormente, né? Sobre os dados já treinados. Então, ele teve um bom desempenho também, né? E assim, a profundidade ele atinge aí, né? Quando ele chega na profundidade 6 aí, quando ele começa a subir lá, analisa que o nosso processo aí de predição, de treinamento foi bem desenvolvido, legal. Bom, e é isso. Agora eu vou passar um pouco para a Hannah, ela vai falar sobre o PCI, pessoal. Eu coloquei 10 gráficos no PCA, um gráfico de barra para a gente observar a variância dos dados. A gente pode ver que o componente 1 e 2 são os maiores, eles representam mais ou menos 96% da nossa variância. E no gráfico 2, que é um gráfico de score, a gente avalia o agrupamento da relação das classes. Então, quanto mais próximo de zero a classe está, pior ela é para o desenvolvimento do PCA. E quanto mais longe, é melhor. Então, a gente pode observar que o age e o nível de educação são os melhores para o gráfico, para o PCA. Pode falar, Letícia. E pessoal, então, pesquisando um pouco mais sobre os modelos, nós vimos que o SVM em especial trabalha melhor quando utilizado o PCA. Isso porque o SVM ele trabalha melhor com grandes volumes de dados. Nós acreditamos também que por isso o nosso modelo de SVM não tenha trabalhado tão bem quanto os outros modelos. Ele foi o pior modelo de treinamento que nós tivemos. Então, como ele trabalha com grandes volumes de dados, o PCA auxiliaria ele nos kernels para poder trabalhar melhor. Nessa foi uma das análises que nós tivemos usando o PCA. Então, pode passar. Só para falar, a gente não usou o PCA para gerar os gráficos, porque ele bagunçava os nossos dados e ficava com um desenvolvimento bem ruim. Até porque os nossos dados, eles tão um volume pequeno. Nós utilizamos o máximo de colunas possível. Inclusive, nós temos, acho que são 14, se eu não me engano, colunas, e nós utilizamos 13. Então, tentamos utilizar ao máximo o nosso dataset. Para finalizar, bom, o nosso projeto teve como tema algo que não é novidade para nenhum de nós aqui. Inclusive, a nossa classe fez parte dos inúmeros estudantes que iniciaram o modelo telepresencial e hoje nós estamos nas salas de aula, podendo conviver uns com os outros. Recentemente, nós começamos a deixar um pouco as medidas sanitárias de lado e na última semana nós vemos que vamos ter que voltar novamente a utilizar a nossa tão amada barra odiada máscara, porque os casos estão aumentando novamente. Então, com o aumento dos casos, já volta aquele medozinho, aquele pânico. Ué, será que a gente vai ter que voltar mais uma vez para um modelo telepresencial? E eu conheço inúmeras pessoas que detestaram, como a Hannah, o, o modelo de aulas online, e outras que amaram. A Hannah se encaixa nos dois perfis, né? Ela detestou o terceiro ano e adorou o primeiro ano da faculdade. Então, assim,
com isso, nós pensamos o seguinte: será que a maioria se adaptou tão bem assim a essa nova realidade tão brusca? Foi uma mudança muito de repente de um modelo de aulas presenciais em que você estava ali cara a cara com o professor para de repente aula online. E agora? Como é que vai ser? Meu Deus, que medo. Então, assim, por experiência própria, posso dizer que seria melhor se tivesse sido algo gradativo. Nós iniciamos gradativamente online, passaria a ser tudo online, e aí seria o melhor dos cenários. Agora, quando foi algo muito bruto, muito brusco, que nem foi com a Hannah, do segundo ano para o terceiro ano, direto online. Mas aí já do terceiro para o primeiro ano da faculdade, ela já estava acostumada com o modelo online, então ela já estava acostumada a ter aula telepresencial. Para ela foi o melhor dos cenários. Então, nós acreditamos que seja melhor dessa forma, uma mudança gradativa. E com isso, eu queria dizer que os nossos dados são, sim, americanos, mas eu tenho uma fonte de dado aqui em casa brasileira. A minha irmã faz parte das crianças que tiveram essa mudança muito abrupta de presencial para online. E assim, convenhamos, se o ensino presencial público já não é bom, que dirá online? Então, assim, a gente se deparou com esse medo, com esse cenário, em que a gente teve que ensinar ela em casa, porque os professores não estavam acostumados a isso, eles não estavam adaptados a dar aula para alunos pequenos, porque ela tinha 11 anos, para dar uma aula para um ensino fundamental online. Se na sala já é difícil, que dirá online? Então, nós tivemos que auxiliar ela durante esse processo. Muitas vezes a gente se revisava para ficar quem dá aula para ela hoje, quem explica a matéria dá aula para ela hoje, para ela poder ter o mínimo assim de ensino. E hoje ela ainda sente falta. Então, ela pede para nós que ela possa ter aulas de reforço, principalmente em português e matemática, que é muito difícil de se aprender. E com isso, nós acreditamos que é muito mais difícil para as crianças de 5 a 15 anos se adaptarem ao modelo online do que para jovens e adultos, porque da transição da primeira infância para o segundo Fundamental 2, para o ensino médio, é muito mais difícil você ter essa adaptação tão brusca do que para quando você já é adulto e está mais acostumado a esse tipo de aula. É isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Calma, Jéssica, a gente já acabou. Eu só vou falar que o nosso projeto está no GitHub, o link está aqui e tem um QR Code para quem quiser acessar. Obrigada pela atenção. Ok, bacana, bacana. Obrigado aí pela apresentação. Eu vou passar então a palavra para o professor Braga para as considerações. Tem gente com mão levantada, professor, a gente bota para o final ou quer fazer agora? Pode ser para o final. Tá. Bom, um tema absolutamente relevante, né? Não há como contradizer. Eu tenho minha experiência própria também em toda essa área, quer dizer, a minha filha acabou fazendo o terceiro ano na pandemia, fez um primeiro ano, né, numa faculdade em pandemia também, foi um desastre, e eu com uma experiência de trabalhar remoto por 15 anos, enfim. Então, assim, é uma experiência, e hoje eu tenho adolescente e criança também em casa, então vejo tudo isso. Eu acho que uma coisa que eu quer dizer, há toda uma perspectiva. Agora, focando assim mais em dados, a primeira pergunta que eu teria para vocês é o seguinte: que parâmetros dessa análise, que assim, eu vi que vocês fizeram uma análise muito detalhada do que funcionou, o que não funcionou, né, do ensino online, dessa resposta, mas em cima de parâmetros, eu pergunto para vocês assim, que parâmetros que a gente estaria olhando que talvez mexesse nessas influências, mexesse nessas curvas?
sei lá, por exemplo, você tem tipos de aulas diferentes. Você tem uma aula de matemática online, você tem uma aula de história online. Enfim, você tem as diferentes classes, faixas etárias. Então, aí a minha pergunta é para vocês, assim, de um modo geral, como é que vocês olham em relação a como esses dados afetaram o estudo geral? O que vocês diriam? Não, eu acho que para cá seria melhor estudar, separar um pouco isso, olhar agora, esqueci o nome, falou agora no final, com relação aos adultos se adaptarem, as crianças menos. A gente já ouviu, inclusive, relatórios de que criança se adapta mais fácil a tudo. Enfim, então a gente ouve variações. Então, o que vocês acham aí dessa questão como um todo? Então, baseado nos nossos dados, para as crianças foi péssimo a adaptação online, porque a gente pode ver que a gente tem a idade de 1 a 5 anos, então imagina para uma criança o que é ter uma aula online. Não é ter os colegas, é ter que falar com o professor pela câmera, isso devia ser horrível para eles. Agora, para os adultos, isso já era ótimo, porque você ficava em casa, você podia ter o seu tempo, só tinha que assistir a aula, tinha gente que nem assistia, então o pessoal se adaptava muito bem. Então, os parâmetros melhores são a idade e se a instituição oferece um LMS, seria tipo um Teams. Tá. Seria se eles têm uma boa condição também, se eles conseguem ter internet, se eles têm um bom computador ou um celular para assistir às aulas. Até Você porque, responde? assim, por mais que as crianças elas realmente se adaptam melhor a tudo do que os adultos, quando você tem uma criança de 5 anos, ela tá na pré-escola. Então, a aula de uma criança na pré-escola, ela tá começando a aprender a ler, ela tá desenhando, ela tá fazendo mais atividades relacionadas a artes do que a realmente aprender. Aprender, que eu digo de ter matérias como português, matemática, história, geografia. Então, assim, ela precisa do contato com os colegas. E no online elas não têm isso. Então, elas ficam muito mais dispersas do que os adultos nesse cenário. Inclusive, para quem teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo como eu, é muito melhor fazer isso em casa do que na rua, porque nós tem muito mais outros fatores envolvidos aí. E Em termos dos dados, para essa faixa, quer dizer, para a sua faixa etária jovem, né, adolescente, né, ou seja, agora estou falando de ensino médio para a faculdade, os dados, porque assim, claro, tem a tua percepção pessoal e a minha, né, mas a gente não é estatística, né, dois, somos só nós. Mas em termos dos dados, vocês viram que isso procede, quer dizer, realmente é melhor ou tem uma queda, talvez, de performance, enfim, não sei, outro aspecto negativo nisso daí? Então, a queda de performance para nossa faixa etária é para quem tem uma condição pior. Pessoal que não consegue assistir às aulas pela condição mesmo, por não ter um celular, por não ter uma internet boa. Não é pela idade ou pela falta de tentar, é pela condição. No caso, seria pela condição financeira. Como a gente pode ver nos dados, a grande maioria utiliza 3G e 4G e o celular. Então, assim, para nós que somos de estatística, aprender código pelo celular, eu imagino que deva ser muito mais difícil do que usando um computador. Então, eu acredito que para nossa faixa etária, como a Hannah mesmo disse, seja mais condição financeira. E ainda tem aquele pessoal que usa o 2G e o tablet. Sim, não, a gente vê de fato isso. Eu vou fazer só uma outra comentário aqui, que é o seguinte: vocês tiveram melhor resposta com a decisão, a máquina de vetor de suporte, né? Chutando assim, vamos dizer, se vocês não soubessem, né, e olhassem para esse problema de forma bem isenta, e o modelo que vocês fossem escolher para isso, vocês diriam assim, não, eu acho que é esse modelo mesmo que dá mais certo por tal razão, ou
digo, não, a gente tentou esse, os outros também, mas uma regressão ali normal, uma regressão logística não deu certo mesmo, enfim. Ou vocês diriam, não, esse problema tem cara de árvore de decisão mesmo. O que vocês diriam aí? A gente tentou todos os modelos, inclusive a gente tentou o Random Forest, e ele também dá um resultado bem parecido com a árvore de decisão, mas a correção dele dá uma diminuída, fica 80% mais ou menos. Então, para o nosso projeto, o melhor é o é o árvore de decisão mesmo, mas a gente tentou todos. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, agora, né, porque a gente está pensando em vocês como cientistas de dados. E o cientista de dados, uma das coisas, vamos dizer assim, que ele traz, né, para o negócio, né, para a empresa e tal, é que ele bate o olho e diz assim, isso aí vai ser árvore de decisão. Vamos fazer aí que... Vamos começar já pela árvore aí. Hum. Então, essa que é a minha pergunta para vocês. Vocês se não soubessem, olhariam e dizem assim, isso tem cara de árvore de decisão. E se... Não, quando eu Não. peguei esse conjunto de dados, a primeira coisa que eu pensei, a árvore de decisão vai ficar sensacional. E o engraçado é que isso foi unânime, porque eu particularmente fiz o SVM, mas eu falei, não vai ficar bom. Não, eu bati o olho e falei, não vai dar. Não, não, meu modelo não vai ser o melhor, não vai ficar bom, ele não vai ter um treino tão legal, os dados não vai ficar bom. E em comparativo, a Hannah já olhou e já falou, opa, árvore de decisão. Então, assim, olhando assim de primeira, eu também acreditaria que seria árvore de decisão. E por que você acha isso? Olha, eu acredito que seja isso, porque trabalhando com o SVM, eu vi que, e também por pesquisas, que ele lida melhor com grandes volumes de dados. Os nossos dados não eram muito grandes. Pelo contrário, eles eram mais enxutos. Então, eu acredito que por isso, a árvore de decisão, por ser um modelo mais simples, ela lidaria melhor com ele ficaria melhor na árvore de decisão do que no SVM, que é um pouco mais robusto do que a árvore de decisão. Ok. No SVM eu percebi que vocês viram muita separação em cluster de dados, né? Tipo assim, esse cara aqui está para um canto, esse cara aqui está para o outro, né? Exato. Eu vi que vocês viram isso, né? E, É, porque e essa assim, é uma característica. Vai, fala, diga. e assim, professor, também, não é uma coisa palpável também, né? A gente teria que estar aprofundando mais nosso filtro sobre o modelo também, né? Ali, aplicando aí o zip parâmetro, tunando, né, o classificador, realmente para estar palpando ele, para falar assim, bater o olho e falar assim, não, é esse que a gente vai prosseguir, né? Tanto é que eu aqui, particularmente, eu analisei com 10, né, algoritmos aí, teve alguns que saíram super melhor, mas como o pré-requisito foi só esses 4 aí que a gente decidiu analisar, a árvore de decisão ela acabou sendo mais, a olho nu, né, acabou sendo mais utilizada aqui para nós. Justamente o que a Letícia falou, a questão da máquina de vetor suporte, porque assim, a árvore de decisão ela justamente fica ruim quando a entropia fica alta, ou seja, quando os dados estão muito misturados. Quando existe uma separação nos dados, é quando ela funciona bem, porque é quando ela funciona bem, justamente quando existe as bifurcações certas na decisão entre a mistura de dados. E no vetor de suporte, você já viu isso ali. Aí você diz, opa, está separado aqui. A árvore de decisão ela já meio que bate. Eu acho que você sentiu essa intuição quando viu aquilo ali, né? Sim, É, porque ela literalmente o contrário do máquina de vetor suporte, porque ele funciona melhor quanto mais próximo está da reta. E ela já é ao contrário. Então, assim, na hora que a sim. gente olhou, é a árvore de decisão. Beleza. Sem mais perguntas, professor. Muito bom trabalho de vocês. Obrigada. Muito Parabéns. obrigado, André. Perfeito, gente. Parabéns aí pela apresentação. Aquela pergunta, na verdade, não era uma pergunta do Abdul, foi só uma mão levantada sem querer. Então, vamos prosseguir. Vou chamar aqui o grupo da Pérola, uma dupla, né? A Pérola e o João Guilherme. O SVM, o KNN, a árvore de decisão e o Navigate. E assim, a gente está trazendo aqui para vocês um panorama
esses classificadores, né? O que o pior desenvolveu, né? Que teve um